Antes de começarmos a orar, eu quero te convidar a desacelerar de verdade. Não apenas diminuir o ritmo externo, mas aquietar o coração por dentro. Muitas vezes chegamos diante de Deus cheios de pedidos, cheios de palavras, cheios de ansiedade. Mas antes de falarmos com Ele, precisamos lembrar quem Ele é e ouvir aquilo que Ele já nos disse através da Sua palavra. A Bíblia nos ensina em Romanos capítulo 8, versículo 28. E sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Essa é uma das promessas mais conhecidas das Escrituras, mas também uma das mais desafiadoras de viver. Porque esse versículo não diz que algumas coisas cooperam para o bem. Ele não diz que apenas os momentos felizes, as conquistas ou as respostas rápidas cooperam para o bem. Ele diz todas as coisas, cada detalhe, cada estação, cada experiência, as alegrias que aquecem o coração, as dores silenciosas que ninguém percebe, os dias de paz e os dias de confusão, as portas que se abrem, e também aquelas que se fecham, até mesmo aquilo que você nunca pediu em oração, até aquilo que você jamais escolheria enfrentar. Tudo isso, Deus Ele pega cada parte da sua história, cada capítulo da sua vida, inclusive aqueles capítulos que você preferia apagar, aqueles que parecem mal escritos, interrompidos ou cheios de perguntas sem resposta. Nada escapa das mãos de Deus. Nada é inútil. Nada é desperdiçado. Mesmo aquilo que te feriu profundamente pode se tornar ferramenta de transformação nas mãos dele. Mas se formos honestos, essa verdade pesa quando estamos no meio da dor, quando o sofrimento ainda não passou, quando a ferida ainda sangra, quando o céu parece em silêncio. Nessas horas esse versículo não soa como consolo, mas como desafio. E o coração pergunta, às vezes em silêncio, às vezes em lágrimas: Deus, como isso pode cooperar para o meu bem? Onde o Senhor está nisso tudo? Talvez você esteja vivendo um luto que ainda dói. Talvez esteja enfrentando uma espera longa demais. Talvez esteja lidando com frustrações, perdas, decepções ou medos que você não consegue explicar. Talvez você esteja carregando um peso que ninguém mais percebe. E nesses momentos, surge uma pergunta sincera: Deus, o Senhor está vendo isso? O Senhor se importa comigo? Essa pergunta não te torna fraco. Ela não diminui a sua fé. Ela apenas revela sua humanidade. Porque nós gostamos de entender. Gostamos de ter controle. Queremos saber o porquê, o quando, o como e o resultado final. Queremos explicações claras, respostas imediatas, garantias visíveis. Queremos um mapa completo antes de dar o primeiro passo. E aqui está algo importante que precisamos compreender. A caminhada de fé nunca foi sobre ter todas as respostas. Foi sempre sobre conhecer aquele que tem todas as respostas. A fé não é a ausência de dúvidas. É a escolha de confiar mesmo quando as dúvidas aparecem. É continuar caminhando mesmo quando o caminho está escuro. É segurar a mão de Deus mesmo quando não conseguimos ver o rosto dele. Pense em Abraão, o pai da fé. Quando Deus o chamou, ele não recebeu um plano detalhado. Não recebeu um cronograma. Não recebeu garantias visíveis. Apenas recebeu uma ordem: sai da tua terra. E ele foi. Sem saber exatamente para onde. Sem entender completamente o porquê. Mas confiando completamente em quem o estava guiando. Pense em José, vendido pelos próprios irmãos. Anos de prisão injusta. Anos de esquecimento. Anos esperando uma promessa que parecia nunca se cumprir. Mas no final ele pôde dizer aos seus irmãos: vocês intentaram mal contra mim, mas Deus o converteu em bem. Deus estava tecendo um plano maior, mesmo quando tudo parecia perdido. Pense em Jó, que perdeu tudo em um único dia. Filhos, bens, saúde. E mesmo assim declarou: o Senhor o deu, o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. Ele não entendia. Ele sofria profundamente. Mas ele não soltou a mão de Deus. Mas a fé nos ensina algo que vai além da lógica humana. Deus nem sempre nos dá explicações. Muitas vezes, Ele nos dá presença. Ele não revela todo o plano, mas Ele caminha conosco. Ele não esclarece todos os mistérios, mas Ele sustenta o nosso coração enquanto atravessamos o vale.
Ele não responde todas as perguntas, mas ele permanece fiel. Deus não prometeu que não haveria dor, mas prometeu que nunca estaríamos sozinhos dentro dela. A palavra nos lembra em Salmos capítulo 34, versículo 19. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Esse versículo reconhece algo que muitas vezes tentamos negar. Mesmo quem ama a Deus sofre. Mesmo quem anda com Deus enfrenta lutas. Mesmo o justo passa por aflições. A fé não nos isenta da dor, mas nos sustenta dentro dela. A diferença não está em não ter problemas. A diferença está em quem nos guarda no meio deles. A esperança não está em uma vida sem aflições. A esperança está no Deus que livra. Talvez não do jeito que imaginamos. Talvez não no tempo que esperamos. Mas sempre no tempo certo. Um tempo que não se atrasa e não falha. E enquanto esperamos, enquanto atravessamos, há uma verdade que precisa ancorar o nosso coração. A palavra declara em Isaías capítulo 41, versículo 10: Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Você percebe a profundidade dessa promessa? Não temas, não porque a situação não é assustadora, mas porque Deus está contigo. Não te assombres. Não porque não há motivos para temer, mas porque Ele é o teu Deus. Ele te fortalece quando você se sente fraco. Ele te ajuda quando você não consegue sozinho. Ele te sustenta quando suas pernas tremem. E mais, Ele sustenta com a destra da sua justiça. Não com a tua força. Não com o teu esforço. Não com a tua capacidade. Mas com o poder dEle. Com a fidelidade dEle. Com a justiça dEle que nunca falha. Talvez hoje você esteja exatamente no meio da aflição. No meio da espera. No meio da luta. Uma porta se fechou quando você acreditava que ela se abriria. Uma resposta não veio quando você mais precisava. Um peso caiu sobre você sem aviso. E o seu coração pergunta: Deus, o que o Senhor está fazendo? Por que isso está acontecendo comigo? E Deus, com amor e paciência, responde: Você ainda não entende, mas eu estou trabalhando. Mesmo quando você não vê. Mesmo quando você não sente. Mesmo quando tudo parece parado, eu continuo agindo. Mesmo quando tudo parece fora de controle, Deus continua soberano. Mesmo quando a sua vida parece confusa, Ele continua no comando. Ele não está atrasado. Ele não está distante. Ele não está indiferente. Ele não está em silêncio por falta de cuidado. E Ele não está desperdiçando nenhuma lágrima que você derrama. A Bíblia nos ensina em Salmos capítulo 56, versículo 8. Tu contas as minhas vagueações, põe as minhas lágrimas no teu odre, não estão elas no teu livro? Deus está contando cada vez que você precisou se levantar mesmo cansado, cada noite que você passou em oração, cada lágrima que escorreu em segredo, cada momento de resistência quando tudo dizia para desistir. Nada disso é em vão. Nada disso passa despercebido. Deus está guardando tudo, registrando tudo. E no tempo certo Ele vai transformar cada lágrima em testemunho, cada dor em vitória, cada vale em preparação para o monte. Em vez de te dar todas as respostas, Deus te faz um convite. Confie. Confie quando tudo vai bem. Confie quando nada parece dar certo. Confie quando a bênção chega. Confie quando a espera se prolonga. Viva pela fé, não pelo que os seus olhos veem, não pelo que as emoções gritam, mas pelo que Deus já declarou em sua palavra. E o que Deus declarou? Que todas as coisas cooperam para o bem, que Ele livra o justo, que os planos dele são de paz e não de mal, que Ele nunca nos deixaria nem nos abandonaria, que Ele é fiel mesmo quando somos fracos. E mais. Em Jeremias capítulo 29, versículo 11, Ele declarou: Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Deus sabe o que está fazendo com você. Ele não está improvisando. Ele não está experimentando. Ele tem um plano.
um plano de paz, um plano de futuro, um plano de esperança. E esse plano está sendo cumprido, mesmo quando você não consegue enxergá-lo. O seu papel não é entender tudo. O seu papel é confiar naquele que vê o fim desde o começo. Quando você começa a olhar com os olhos da fé, algo muda dentro de você. Em vez de perguntar apenas quando isso vai acabar, você começa a perguntar o que Deus está formando em mim através disso? Talvez essa dor esteja te levando para um lugar mais profundo de oração. Talvez esse sofrimento esteja te tornando mais sensível à dor dos outros. Talvez essa espera esteja fortalecendo a sua fé, a sua maturidade espiritual, a sua dependência de Deus. Não perca o que Deus está construindo só porque o processo é doloroso. Não confunda silêncio com ausência. Não meça a bondade de Deus pelo seu conforto momentâneo. Deus é o oleiro. Você é o barro. Ele trabalha com cuidado mesmo quando o processo aperta. Ele vê a obra final mesmo quando você se sente quebrado. Ele é o autor da sua história, e o livro ainda não terminou. Deus ainda está escrevendo. Ele ainda não acabou com você. E enquanto Ele trabalha, enquanto Ele molda, enquanto Ele transforma, você pode descansar. Porque em Filipenses capítulo 1, versículo 6 está escrito: tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Deus não deixa as coisas pela metade. Ele não começa e desiste. Ele não inicia e abandona. Se Ele começou algo em você, Ele vai terminar. Se Ele plantou um sonho, Ele vai regar até que floresça. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Não no seu tempo, mas no tempo perfeito dele. Então permaneça firme. Mesmo cansado. Mesmo confuso. Mesmo sem respostas claras. Mesmo quando tudo parece incerto. Confie. Agora, vamos orar juntos. Pai Celestial, há tantas coisas que eu não entendo. Situações que fogem do meu controle. Perguntas que não têm resposta. Medos que insistem em voltar. Mas apesar de tudo isso, eu escolho confiar. Eu sei que o Senhor é bom. Eu sei que o Senhor é fiel. Eu sei que o Senhor está comigo. Jesus, eu creio que o Senhor continua sendo o mesmo. O tempo não diminuiu o seu poder. O Senhor continua acalmando tempestades, curando feridas profundas e trazendo vida onde tudo parecia perdido. Se o Senhor tem poder para falar com o vento e o mar obedecerem, eu creio que o Senhor também pode falar sobre a minha situação e trazer paz ao meu coração. Senhor Jesus, eu me lembro do que está escrito em Hebreus capítulo 13, versículo 8, Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. O mesmo Jesus que curou os enfermos, que ressuscitou os mortos, que libertou os oprimidos, que consolou os aflitos, continua sendo o mesmo hoje. O seu poder não diminuiu. A sua compaixão não mudou. O seu amor não esfriou. E assim como Ele operou milagres no passado, Ele pode operar milagres agora, na minha vida, neste momento. Espírito Santo, muda a forma como eu enxergo o que estou vivendo, tira os meus olhos do medo, da ansiedade e da insegurança. Coloca os meus olhos na fé. Ensina-me a andar não pelo que eu vejo, não pelo que eu sinto, mas pelo que o Senhor prometeu na sua palavra. Arranca do meu coração todo medo. Medo do futuro. Medo da solidão. Medo de falhar. Silencia as vozes que tentam me paralisar. Troca a minha ansiedade por esperança. Troca o meu cansaço por descanso em Ti. Pai, eu declaro sobre a minha vida o que está escrito em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7. Porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza, e de amor, e de moderação. Então eu renuncio ao medo agora. Eu renuncio à ansiedade, eu renuncio ao desespero, e eu recebo fortaleza, recebo amor, recebo domínio próprio. Porque esse é o Espírito que vem de Ti. Não o Espírito que me paralisa, mas o Espírito que me capacita. Não o Espírito que me derrota, mas o Espírito que me faz vencedor. Pai, ensina-me a não apenas passar pela prova, mas crescer através dela. Não permita que essa dor seja em vão.
Usa esse processo para me aproximar mais de Ti. Que a minha resposta não seja desespero, mas fé. Não seja murmuração, mas confiança. Não seja fuga, mas entrega. Eu me apego à promessa de Salmos capítulo 34, versículo 17. Clamam os justos, e o Senhor os ouve, e os livra de todas as suas angústias. Eu creio que o Senhor me ouve agora, o Senhor vê cada lágrima, cada oração silenciosa, cada pensamento que eu não consegui expressar. E mesmo quando eu não vejo, eu escolho crer que o Senhor está agindo. Eu declaro hoje sobre a minha vida a promessa de Êxodo capítulo 14, versículo 14. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Eu escolho descansar. Não desistir, mas descansar. Eu paro de lutar com as minhas próprias forças e começo a confiar no Teu poder. Eu entrego o controle. Eu entrego o resultado. Eu entrego o tempo. Porque maior é aquele que está em mim do que qualquer situação que se levante contra mim. E eu também declaro Isaías capítulo 54, versículo 17. Toda arma forjada contra ti não prosperará, e toda língua que se levantar contra ti em juízo tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor, e a sua justiça vem de mim, diz o Senhor. Nenhuma arma prevalecerá, nem a doença, nem a depressão, nem a falta, nem o medo, nem o desânimo. Toda arma que foi forjada contra mim será anulada pelo poder de Deus. Toda palavra negativa será silenciada pela palavra viva de Deus. Porque essa é a minha herança. Essa é a minha proteção. E a minha vitória não vem de mim, mas vem dele. Senhor, eu entrego tudo em tuas mãos. O meu passado, o meu presente e o meu futuro. As minhas preocupações, os meus medos, as minhas expectativas. Guia-me para uma fé mais madura. Que essa luta não me destrua, mas me fortaleça. Que essa dor não me paralise, mas me prepare. Eu me lembro do que diz Naum capítulo 1, versículo 7. O Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia, e conhece os que confiam nele. O Senhor me conhece, conhece cada detalhe da minha história, cada lágrima escondida, cada medo silencioso, cada oração feita em segredo, e por isso eu confio. Eu descanso. Eu espero. Obrigado, Senhor, porque o Senhor não apenas conhece o meu nome. O Senhor conhece o meu coração, conhece as minhas lutas que ninguém mais vê, conhece as minhas batalhas internas. E mesmo assim, o Senhor não me abandona. O Senhor não me rejeita. O Senhor me acolhe, me sustenta, me fortalece. Eu termino essa oração com a certeza de Romanos capítulo 8, versículos 38 e 39. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Nada pode me separar do amor de Deus. Nem a dor que estou sentindo agora, nem a decepção que me machucou, nem o medo que tenta me dominar, nem o passado que insiste em me assombrar, nem o futuro incerto. Nada, absolutamente nada pode quebrar o laço de amor que Deus tem comigo. Por isso eu levanto a minha cabeça. Eu levanto as minhas mãos. Eu levanto a minha voz. E eu declaro: o Senhor é o meu Deus, o Senhor é a minha força, o Senhor é a minha vitória. E eu vou atravessar esse vale. Não porque sou forte, mas porque Ele é forte em mim. Em nome poderoso de Jesus Cristo, amém. Se essa oração tocou o seu coração, escreva amém como um ato de fé. Se precisar de uma oração específica, deixe o seu pedido. Que a graça e a paz do Senhor estejam com você, hoje, amanhã e sempre.